Só geometria molecular, como que a gente define a geometria molecular? Primeiro, a gente precisa definir qual que é o átomo central. Para a gente definir qual que é o átomo central, a gente coloca o que realiza o maior número de ligações. Segundo, a gente distribui os pares eletrônicos, ou seja, os elétrons de valência dele, e depois a gente realiza as ligações, sempre respeitando a regra do octeto, ou seja, para ter 8 elétrons na camada de valência. Então, os átomos eles vão sempre tentar se dispor de forma mais longe possível um do outro. Quando uma molécula é formada por dois átomos só, pode ser átomos iguais ou átomos diferentes, ela vai ser sempre um do lado do outro, vai ser a maior distância possível. Então eles vão estar sempre de forma linear, se for diatômica. Se a gente tiver uma molécula e ela realizar duas ligações e não tiver nenhum par de elétron não ligante, ou seja, não tiver nenhum par de elétrons sobrando, então ela vai ser sempre linear, ou seja, a distância entre os átomos vai ser de 180 graus. Se a gente tiver uma molécula que realiza duas ligações, mas tem um par de elétrons não ligante, ela vai ser uma molécula angular. Se ela realiza 3 ligações e não tem nenhum elétron não ligante, ela vai ser trigonal. Agora, se a molécula realiza duas ligações e tem 2 pares de elétrons não ligantes, ela vai ser angular. E se ela tiver realizar 3 ligações, tiver um par de elétron não ligante, ela vai ser piramidal. Se ela realizar 4 ligações e não tiver nenhum par de elétron não ligante, ela vai ser tetraédrica. Então, pessoal, tem que sempre lembrar que o que determina a geometria é a quantidade de ligações e a quantidade de pares eletrônicos não ligantes. Se não duas ligações, nenhum par não ligante, linear. 3 ligações, um par de elétron não ligante, angular. 3 ligações, nenhum par de elétron não ligante, trigonal. 4 ligações, 2 ligações, 2 pares de elétrons não ligantes, angular. 3 ligações, um par de elétron não ligante, piramidal. E 4 ligações e nenhum par de elétron não ligante, tetraédrica. Tudo bem? Então, uma molécula ela pode ser polar ou apolar, ou seja, se uma molécula é polar, ela tem afinidade com campos elétricos. Se ela é apolar, ela não tem. Então, todo hidrocarboneto é apolar, ou seja, hidrocarbonetos são moléculas formadas só por hidrogênio e carbono. Então, toda molécula que você vê tem só hidrogênio e carbono, ela é apolar. Se uma molécula pode fazer 3 ligações, 4 ou 2 ligações, e ela fizer todas as ligações com um átomo igual, ela vai ser apolar. E se a molécula é diatômica e tem átomos iguais, H2 ou O2 é sempre apolar. Então, esses 3 casos aqui são quando as moléculas são apolares. Nos outros casos, elas são polares. Por exemplo, aqui, a gente tem átomos iguais e um par de elétrons não ligante. Tem uma molécula polar, porque tem um par de elétrons não ligante. Aqui no caso aqui também da água. A água, ela realiza 2 ligações e tem 2 pares de elétrons não ligantes. Então ela vai ser uma molécula polar. Aqui o NH3, ela realiza 3 ligações, tem um par de elétrons não ligante, é uma molécula polar. Aqui a gente tem um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto é uma molécula apolar. Então a gente vê, se ela realizar todas as ligações possíveis com um átomo igual, ela vai ser sempre apolar. Porque o que quer dizer uma molécula apolar ou uma molécula polar? Quanto mais eletronegativo um átomo for, mais ele vai puxar os elétrons em direção a ele. No caso aqui, quando a gente tem o HCl, o Cl ele é muito mais eletronegativo que o H. Então ele vai puxar esse par de elétrons aqui em direção a ele. Então a gente vai ter um vetor para cá, que é o que? Onde está sendo puxado os elétrons. Então a gente vai ter uma molécula polar. Se esse puxa para cá e esse puxa para cá com a mesma força,
os vetores, soma, vai ser igual a zero. Porque tanto esse vetor quanto esse tem esse tamanho. No hidrocarboneto é a mesma coisa. A gente vai ter todos os elétrons puxando para o mesmo lado, a gente vai ter uma molécula apolar. Tudo bem? Então a gente tem esses três casos para moléculas apolares. Se tiver fora disso daqui é uma molécula polar. E a parte da geometria, a gente tem que lembrar aquela parte de como a gente faz ligações. E a partir disso a gente vê se tem pares de elétrons não ligantes e quantas ligações ele faz. A gente tem esses nomes de geometria aqui. É bom a gente aprender os nomes e em quais casos eles cabem. Tudo bem?